Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E a nossa convidada de hoje ela é atriz, palhaça, publicitária, ela trabalha com vendas, ela agora também acabou de se formar, né, num curso de locução. Ela é multi. Vamos apresentar ela, Cláudia Bocal. Bem-vinda! Obrigada, Kleber Martins. É muito bom estar aqui com você. Igualmente! Além de eu te admirar muito como profissional, eu te admiro muito como ser humano. Você mora no meu coração. Igualmente. Vem cá, você nasceu em São Paulo, na capital. Eu nasci em São Paulo, capital. Morei aqui a vida inteira. Mas vamos lá, muita calma nessas horas. Você viveu em qual bairro de São Paulo? Vila Madalena. Ai, um bairro que eu amo. Muita alegria, muito samba. Lá sempre foi um lado mais cultural, sabe? Era um bairro, não tinha muito prédio, era mais casas mesmo. Sim, a Vila Madalena era um bairro, muitas casinhas, muito bonitinho. Não era essa loucura que é hoje, muitos bares. Tinham bares, mas eram bem menos bares do que hoje. Mudou muito, né? Eu lembro que você comentou comigo que tem uma história de um pai, um fazendeiro, que dividiu por 3 filhas. Isso, a Vila Madalena, na verdade, era um coronel e ele tinha 3 filhas. E daí ele morreu e deixou a fazenda para 3 filhas, a Madalena, a Ida e a Beatriz. Então, tem 3 bairros hoje, né? Que é a Vila Madalena, a Vila Beatriz, que é um pouquinho mais para lá, e para cima, que é a Vila Ida. E aí a Vila Madalena é a que bombou, é a que ficou famosa. Isso. A top. A top. Esses bares, essa vida boêmia noturna ali, que bomba, que é efervescente, começou o quê? Nos anos 90? Por aí, viu? Acho que foi depois de uma novela que teve, que foi a Vila Madalena, uma novela da Globo, Que impulsionou. que puxou esse turismo, né? Depois veio o Beco do Batman, que na verdade é uma rua normal, mas que depois chamaram vários artistas para fazer pinturas nas paredes, né? Grafite. E hoje é bem famosa, que é o Beco do Batman. O Beco do Batman é conhecido mundialmente, né? Me parece que é o segundo ponto mais visitado de São Paulo. É isso mesmo. Interessante. E a família era grande, muitos irmãos. A minha família? Minha família é uma família... Não é uma família muito grande, não. A parte de mãe não teve... Minha mãe foi filha única, né? Não teve irmãos. E da parte de pai, já vários irmãos, que é a parte maior da família. Infelizmente, a família vai diminuindo, né? Meus pais faleceram, os tios... Mas, assim, antes dos seus pais faleceram, você tem mais irmãos também, né? Tenho 2 irmãs. Ótimo. Já é grande, é considerado até que grande, porque hoje em dia normalmente é um filho, 2, é um casal. Mas minhas irmãs não têm filho, só tem uma que tem um menino, né? Então não é uma família tão grande assim. E aí você estudou ali pela região mesmo, tudo por ali. Sim, sempre ali na região da Vila Madalena. E de repente desperta a paixão, a vontade de ir pro teatro. Eu me formei em publicidade e quando eu tava me formando eu senti que aquilo não era pra mim, que eu queria fazer teatro. E daí eu lembro que meu pai falou, teatro, coisa de vagabundo, não ganha dinheiro, tinha né? certo. Infelizmente tinha aquela preconceito, né? Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou pagar, eu vou fazer, eu sempre fui de trabalhar, eu trabalhava com vendas na época, fazia eventos, eu sempre fui de me virar, né? Então comecei a trabalhar muito cedo, que eu queria ter minha grana pra não ficar dependendo, então... Desde adolescente você já começou a ser independente, né? Com 14 anos, Kleber, eu me vesti de urso em shopping. Me conta Era um essa. cabeção. Gente, era o máximo. Eu adorava imitar as pessoas. Então eu descobri esse meu lado comediante aí, olha que coisa.
Já desde nova, né? E eu colocava o cabeção e imitava as pessoas, não era um urso normal, né? E me parece que tinha o itinerante era maluco, né? Porque você tinha que sair de um shopping. Eu saía de um shopping para outro shopping, saía de um shopping, ficava lá tipo 2 horas, aí saía, pegava roupa, colocava num saco, pegava um ônibus, ia para outro shopping. Em São Paulo, tudo longe, né? Mas conseguia me dar super bem, fazia 3, 4 shoppings por dia, feliz. Você chegou também a ter uma fase de degustação. Sim, fazia a Que degustação. tinha um nome, né? Promotor, como é que era? Degustadora, né? Promotora. Depois eu fui promotora de vendas. Depois eu fiz feiras. Fazer feira era o melhor, né? Eu lembro que para passar tinha que ser alta, né? Eu tenho 1,60 m. Mas a beleza ajudava, mas a altura não. Mas não tinha problema. Eu colocava um salto gigante, colocava uma pantalona para tampar e eu ia fazendo uma entrevista, ia no carão. Aí colocava lá na ficha 1,70 m. Não, você não fazia isso. Fazia. Juro que eu fazia. E passei. Aí, olha que interessante. Daí eu fiz um dia uma feira e daí eu era diferente da maioria das meninas, porque a maioria das meninas ficavam todas bonitas, quietas, né? De planta. E eu não consigo ficar planta. Eu precisava interagir. Então eu começava a me comunicar com as pessoas, chamava as pessoas para ir no stand. Aí o dono da LG prestou atenção em mim e me chamou para trabalhar com eles fixo em todas as feiras. Só que eu chamava as pessoas no microfone. Olha, já estava exercendo a arte ali. Já estava ali abrindo esse caminho, né? Da comunicação. E aí você começou a estudar, fazer aula de teatro. Sim, profissional. Daí eu fiz aula de teatro, eu me formei no Macunaíma. Acabou lá, nós juntamos um grupo e fizemos várias peças de teatro. E lá vocês faziam montagem, drama, comédia? Lá não tinha um gênero. Mas a primeira peça foi um teatro do absurdo. Tudo no time, era bem interessante. Aí depois eu fiz uma peça dentro do cemitério, A Jornada de Orfeu, junto com você. Intenso, né? Tenso, porque até então você vinha do humor, né? É porque eu fiz também muito teatro infantil. E o teatro infantil é leve, né? Criança é um público muito verdadeiro, muito espontâneo. E aprendi muito fazer infantil. Acho que não é tão valorizado e é uma pena porque é um público tão verdadeiro. Foi muito interessante fazer infantil e depois fiz o drama, né? Eu lembro que você fez o espetáculo, né? O Vagalume, né? O Vagalume Pisca-Pisca, o Enigma da Vida. Linda peça. A mensagem, né? É uma mensagem muito bacana que todos nós somos capazes, todos nós somos importantes para a alma. Né? O vagalume ele não sabia porque ele tinha aquela bunda gigante que iluminava. E daí ele se perdeu na floresta e através dessa experiência de estar perdido, ele conheceu pessoas, né? Que é a vida mesmo, né? O nosso cotidiano, né? De encontrar pessoas, sim. situações. E de cada pessoa que ele encontrava, tipo, ele encontrou o formigão. Aí ele descobriu por que a formiga é importante, que quando elas se juntam, elas se unem, elas são mais fortes, né? Elas ajudam a carregar a comida juntas. Então ele descobriu o lado importante do outro e de outros personagens, até ele descobrir o lado dele, né? Que ele o esquilinho perdeu o pai e daí ele falou, não, eu vou te ajudar. Foi atrás e descobriu que aquela bunda gigante iluminada, se não fosse ela, ele não encontraria o pai do esquilinho. É a mensagem, né? É o nosso dia a dia mesmo, nosso cotidiano, né? Todos nós somos importantes para alguma coisa, né? É a vida, é o movimento de vida, né? Uma hora está excelente, hora está razoável, está quente, está morno, né? E assim vai seguindo a humanidade. Sim. O palhaço você descobriu juntamente ali com o teatro, paralelo? Não, o palhaço foi assim. Eu me formei no teatro e daí eu conheci uma pessoa que fazia palhaçaria
E eu fui estudar com essa pessoa, que é a Beth Dorgan. E foi lindo esse estudo. Nossa, como eu cresci como ser humano. Super indico a todo mundo conhecer e estudar a palhaçaria. Porque a palhaçaria não tem nada a ver com teatro. Né? O teatro você trabalha o personagem. A palhaçaria você trabalha você. Né? Então é você com você. Então é muito lindo. Se permitir falar mais sim ou não, enfim. Se permitir falar mais sim, né? Porque a vida já tem tantos nãos e na palhaçaria você trabalha o sim. Então, o sim pra você, o sim pro outro, o sim pra brincadeira. Menos razão e mais emoção, mais estar presente. A generosidade, a cumplicidade. É muito especial esse curso. E através dele eu fui fazendo trabalho em hospitais de palhaçaria, onde eu trabalhei 15 anos no Itaim Paulista, no Hospital Santa Marcelina. Você ia até o hospital? Sim, quinzenal, fazer um trabalho de palhaço, lindo, amei. Tem muita história boa pra contar. E como era a recepção, assim, a chegada? Porque você vai num lugar onde tem pessoas doentes, é bem sensível, né? Sim, por isso que é preciso estudar antes, né? Então, através dos estudos, você tem um jeito de saber lidar com o doente, né? É interessante que o palhaço do hospital, eu não estava lá para saber o que ele tinha, qual era a doença, quanto tempo ele ia ficar lá, se ele ia morrer ou não. Eu estava lá para transformar o dia da pessoa. Então, eu ia com esse intuito. Então, eu ia com a minha brincadeira, com a minha leveza, com o meu melhor estado de espírito, né? E muito sim. Então, um pequeno gesto é muito grandioso. Tem cenas assim que você se recorda, de repente, de chegar e aí... Porque não tem muito raciocínio, né? Não é racional. Não é Você racional. E eu sente. tenho muitas cenas guardadas na memória. E uma delas... Bom, duas que me marcaram muito. Uma foi uma garota, ela deveria ter uns seus 10 anos, e ela tava numa cama com a mãe, né? E a minha amiga, que é minha parceira de jogo, porque a gente são vários palhaços, né? Geralmente a gente entra num quarto em dupla, né? E daí a Parmita estava lá no quarto, e quando eu entrei, eu sou a Pimenta, é interessante isso, por isso que é importante estudar, a escuta. Eu entrei, eu não sabia o que estava acontecendo. Só que daí a Parmita falou, estamos aqui no castelo. Daí eu, opa, ela é princesa, é um castelo. Falei, nossa, que legal, que castelo maravilhoso. Daí ela falou assim, daí veio os fogos, né? Tinha fogos, acho que era jogo de alguém, de algum time. E daí eu falei, estão atacando o castelo. Aí a Parmita, vamos abaixar. Aí a gente abaixou, a mãe da garota também baixou. Uhum. E daí a gente colocou a mãe dela como segurança do castelo. E a mãe aceitou. A mãe disse sim, né? Então, isso é legal, porque todo mundo entrou na brincadeira, no jogo. Aí abriu a porta e entrou um garoto para repartir o quarto, que era o príncipe. Aí eu falei, olha, o príncipe chegou. Daí o príncipe entrou, daí minha amiga... Turururu. Aí foi uma história linda, a gente saiu lindamente do quarto. Só avisou, né? Só avisou. Então assim, é isso, é brincar. E a outra cena foi um senhor, eu entrei sozinha no quarto, ele falou pra mim, por favor, um café? Eu falei, claro. Com açúcar ou sem? Ele com. Eu falei, uma colher? Ele pode ser. Segura seu café. Fiz o mesmo. Falei, vamos brindar. Brindamos. Obrigada, que café maravilhoso, né? Você gostou? Aí ele, eu amei. Falei, obrigada. Que bonito. Isso aí. Foi lindo.
O menos é mais, né? Completamente. Agora, se eu tivesse falado não, ai, café, não tenho, ia acabar com a cena, com o lúdico. É o ouvir, sentir, né? E fazer. É a vida mesmo aqui, o cotidiano aqui fora mesmo, a gente se ouvir, né? Do escutar. E é tão difícil ouvir, né, Kleber? As Muito. pessoas cada vez mais, elas não se escutam. Você já percebeu isso? É nessa urgência, né? De tudo pra ontem, acúmulo de funções, de coisas pra fazer, e aí é todo mundo falando ao mesmo tempo, enfim. Então é muito raro, né? Esses momentos de E é poder. tão prazeroso, tão gostoso quando você tá numa roda, numa mesa de bar ou uma família e tem essa troca, né, do diálogo. Na sua família, vocês tinham esse hábito, às vezes, assim, de fazer um domingo com macarronada, Sim, torta de frango? eu sinto muita falta de família. Dessa coisa de domingão, sabe? A mãe fazia a maionese, o pai ia comprar o frango, minha avó fazia o nhoque. Sinto falta. Tudo é fase, né? Um período ali que É, tenta resgatar, mas falta, né? sim, vai ficar sempre essa falta, porque ainda mais que eu tô solteira, não tenho minha família ainda. Muda, né? Muda Então muda é um pouco. isso. E Então, você tem uma vontade de, sei lá, passa pela mente vez ou outra, de adotar uma criança. sim, na verdade, algumas vezes me passa de ainda tentar, né? Que eu ainda posso ter filhos. Mas a mulher, infelizmente, tem essa coisa da idade, né? Então os óvulos diminuem. Mas também, por que não adotar? Me passa na cabeça, assim, de repente, um menino bem lindo. Aliás, hoje foi um dia fantástico, gente, porque hoje, como eu brinquei com criança. Eu tenho uma facilidade muito grande com criança. Você tem isso, é impressionante, né? E todo lugar que eu vou, as crianças vêm. Hoje eu decidi... Por que será, hein? Porque essa alegria mesmo, né? Eu tenho uma alegria de viver. Que é um desafio, porque agora eu vou falar como observador de fora. Sim. Que demonstrar alegria, estar feliz para uma sociedade hoje em dia, terráqueos, não é simples, é um desafio. Olha, é um grande desafio. Como é difícil ser alegre. Porque as pessoas acham, ou mulheres acham que é demais. Que tá se oferecendo. Tá se oferecendo. Ai, como pode uma pessoa tão alegre assim? Esses dias eu escutei uma garota do curso, ela falou, ai, quando você chegou tão alegre, cumprimentando a gente, com tanta alegria. Eu falei, nossa, que estranha. É estranho ser alegre, gente. Mas no caso dela, acho que eu até entendo, porque hoje em dia tá tão automático. Pode ser. E aí você chegou leve, brincando, cumprimentando. Mas infelizmente, aqui em São Paulo acho que é mais. O machismo é maior para mulheres que são mais simpáticas. Mais espontâneas. Aqui eu passava por situações terríveis. Hoje eu me formei agora em locução e apresentadora pelo Senac. E eu descobri nesse curso que realmente é um dom meu, que é essa espontaneidade, essa alegria, essa coisa de gostar de entrevistar pessoas, de interagir, comunicar, né, olhar para o outro. Olhar para o outro. E lá é muito mais... lá eles me chamam da paulista mais carioca. E você está cariocando. Que eu tô cariocando. Aliás, o nome do programa que eu fiz lá, na conclusão do curso, é Cariocando. Tá sem nada para fazer? Tá triste? Vem passear Ipanema, Leblon, Copacabana, Leme, com várias empadinhas delícias e... Chopp, não pode faltar. Zona Sul, comunidade, Chapéu Mangueira, tem coisa boa também. Bora! Aqui na comunidade Chapéu Mangueira tem várias comidas de boteco. Tem muita coisa boa por aqui. Ai, como uma paulista não se apaixonar por esse lugar, gente, Jacarepaguá.
já tem que registrar. Já Foi registrado. lindo, foi lindo. Foi muito Foi especial. um período longo, né, de curso que você fez de locução Sim. e apresentação. Apresentadora. Na verdade, é um curso que engloba apresentadora, animação e locutora. Os 3. É, Foi um período bem 8 longo, né? meses. Bom. Aprende-se muito, né? Muito. E os professores de lá mesmo? Sim, do Rio, fantásticos. Flávio, Gisele, queridos. Então foi uma experiência muito positiva, muito de excelência, assim. Muito positivo. Trabalhar a voz, se observar. O meu sotaque paulista é bem interessante, porque antes eu não me escutava tanto, hoje eu escuto, que eu tenho esse lado bem paulistano. E aprender algumas vezes a neutralizar isso. Fazer rádio, nossa, que delícia fazer rádio. Amei. Porque também. você fala através da imagem, né? Você tá ali falando, Sim. o telespectador do outro lado, o ouvinte ali tentando imaginar, né? Você passando aquela mensagem, né? Criando Como a imagem. comunicação, né? A comunicação ela é gostosa. Uma boa comunicação, ela é bem-vinda, né? Sempre. E hoje em dia, então, que as pessoas ficam muito mais no celular e não tem muito isso, então é mais um momento para focar nisso, na comunicação mesmo, de Experienciar tudo isso, né? experiência. Você viaja muito o Brasil, né? Impressionante como você tem paixão pelo Brasil. Sim, Kleber, eu amo o Brasil. E um dos lugares que eu gosto demais, claro, além do Nordeste, né, é o Rio de Janeiro. Então, chega final de semana, eu, fujo pro Rio de Janeiro. E faz muito bem fugir mesmo. É nesse vai e vem que a gente se dá bem. Sim. Porque você já viajava muito, né, pro Nordeste, né? Lugares de praia. Sim. Nordeste sempre foi meu sonho, né? Eu ainda vou ter o meu espacinho no Nordeste. Mas hoje eu vejo que pra morar, não. Coisa que antes eu achava que tinha certeza que iria morar no Nordeste. Que você ia muito pra lá, tanto é que a primeira viagem que eu fiz ao Nordeste foi com você. Verdade. E realmente é um povo muito acolhedor, contagiante, né? Sim. Tem. Mas também muito machista, Tem os dois né? lados. Muito preconceituoso. E o Rio não. O Rio, claro, que existem pessoas e pessoas, né? Mas a maioria não. É um estado muito interessante, onde as pessoas são muito na lata, muitos julgam o carioca como pessoas que não... Folgadas, né? Folgadas, mal educadas, né? Mas não é isso. Claro que tem um mal educado, mas que são tão na lata, se eles acham que você nada a ver, eles vão falar, se eles te acham legal, eles vão demonstrar. Eles não têm muito filtro, coisa que o paulista tem muito filtro, né? Essa é uma grande diferença. E aí chega um choque de cultura, É um choque de né? cultura mesmo. De comportamento. Mas que no convívio, no dia a dia, você vai tipo, percebendo. briga na hora, uma coisa que é interessante, eles brigam na hora. Mas guarda mágoa? Mas não, passou. A gente não, né? A gente briga e fica. Guardando, Né? remoendo, né? Não, lá não. Lá xingou você, te mandou pra aquele lugar, pronto, passou. Vida que segue. Depois a gente tá tomando uma cerveja junto e tá tudo bem. O verão tá que tá, né? Eu percebo que você tá usando e abusando do verão. Porque olha esse bronze. Não é? Pá! Eu amo sol, ó. Eu tô em São Paulo, é o clube. Você vai muito pro clube ali. Sim, eu sou sócia do Palmeiras, aqui em São Paulo. Então... E aí, no Rio foge pro Rio praia. Aí chega final de semana, praia, né? E lá no Rio você vai pra Copacabana, Sim, Ipanema. eu gosto muito de Copacabana, gosto do Leme. Adoro a Praia Vermelha, que eu acho uma praia tão bonitinha na Urca. Tá, um charme mesmo. É um charme. Você fez uma viagem internacional? Não, várias, né? Porque você eu chegou fiz a ver. algumas. Você foi pra Europa, a primeira, né? Foi. Você foi aqui, Paris. Paris, Roma, já fui para Amsterdã. E agora a minha última... Londres não foi. Londres não. Mas assim, na Europa, quando a primeira vez, né? Teve alguma percepção? Foi muito especial.
É minha primeira vez na Europa, primeiro porque eu sou descendente de francês e eu queria conhecer Paris. Então eu guardei grana. Eu sempre fui muito de trabalhar, né? E não tem ninguém pra me ajudar. Então, assim, claro que meus pais, quando eram vivos, me ajudavam, né? Mas eu não dependi, não gostava de depender. Então, assim, eu queria juntar grana e juntei e fui pra Paris. Fui sozinha. E cheguei lá, pra mim foi especial E você demais. falava o idioma? Eu estudei 6 meses de francês, então um pouco básico, sim, bem básico. S'il vous plaît. É bonjour, ça va bien, ça va bien, Oui, oui. très bien, oui. L'addition, s'il vous plaît, un café. Coisas do dia a dia, né? E foi bem interessante, porque eu tive uma saída de palhaço lá. Lá? Eu coloquei minha roupa, levei minha roupa de palhaço, não pra ganhar grana, olha, perdi. Euro, hein? Deveria, Ganhar em euro. passar o chapéu, mas não passei, hoje eu passaria. A gente vai revendo. Mas na época não, eu fui pra sentir e foi lindo. Quantos dias você ficou em Paris? dias. Uau, bastante. É, E tinha receptividade? demais. Paris completamente com palhaçaria, foi lindo. Uhum. Várias brincadeiras, senti uma coisa bem bacana. Agora, em Roma, foi horrível. Eu saí de palhaço em Roma também e trabalhei o desprezo. As pessoas me desprezavam, viravam de costas, assim, tipo, me ignoravam. Mas talvez é pela urgência da cidade, talvez, o horário, Acho que trabalhar. é a cultura mesmo, né? Uhum. Mas mesmo assim foi bom, porque a gente trabalha o sentimento. Trabalha o que a gente tem. Você ali é tudo aberto recebendo e o outro... E o outro, trabalhei os dois opostos, né? Que é o sim e o não. Ali você teve essa vivência na prática da coisa. E aí depois você também passa em Amsterdã. Não, né? Eu fui pra Tailândia. Não, mas eu tô falando da Europa, ainda na A Europa. Europa não, Amsterdã foi uma passagem só, de 12 horas que eu passei. Mas aí 12 horas pra você é como se fosse 30 horas, é porque Foi você especial, aproveita o máximo, né? aproveitei o máximo, encontrei uma amiga que mora lá, saímos, foi bem Tem especial. coisas lá que é liberado, que é muito, já anos-luz à frente do mundo, do restante dos outros países, né? A maconha, Lá é liberado. sim, é liberado. E vende, sei lá, na loja. Vende num café. Uhum. Então você compra e você fuma no café, ou come, é bem... Saindo da Europa, aí você viaja. Foi ano passado, não é isso? O ano passado eu fiz uma viagem maravilhosa para Tailândia. Aliás, é um lugar que eu acho que todo mundo deveria ir, viu, gente? Tailândia. Marca aí. Incrível. Mas por que assim, incrível? O que tem porque assim? a espiritualidade é demais. Lá a maioria são budistas. Então Cope com K. Que em português é? Muito obrigada. Por favor, seria. Sim, lá tem você perguntou por que tão especial. Primeiro, a espiritualidade budista, que é linda, na minha opinião. Segundo, que é um país barato para nós, brasileiros. Então, assim, o que vale R$1, um bar a 7, quase R$8. Então, assim, nós somos muito bem lá financeiramente. Então, dá pra gente comer muito bem, ficar em ótimos hotéis. A comida lá é gostosa, é saborosa. Comida, pra quem gosta de pimenta é demais. Eu amo. Tempero, curry. Então a comida é deliciosa. É muito colorida, né? Muito colorida. Eu voltei mais magra, porque muita proteína. Mais saudável, né? Mais saudável. Tem massagem, barato, gostosa. Massagem por todos os lados. Mas você contando, desenhando, a sensação que do outro lado de cá que eu tenho é que é tudo muito zen. É zen. Tem um lado zen, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo em Pipi. Pipi é uma ilha onde a praia
é sensacional. Sabe aquele azul turquesa? Então, assim, Pipi é um dos lugares mais maravilhosos que eu fiquei na minha vida. E gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro, muito europeu. Eu fui numa época que não tinha muitos brasileiros, que foi junho, né? Maio, junho. E conheci outros lugares também da Tailândia. Eu não fiquei só num. Conheci Pipi, que é o lugar que eu mais me apaixonei. Depois a gente foi para Krabi, que é lindo também, muitas ilhas, muita praia. Chiang Mai, os elefantes, Chiang Mai. E é aquela coisa que a gente vê nos filmes mesmo, elefantes na rua, convivendo ali. Não, é num espaço, eles ficam num espaço próprio deles, né? Mas é soltos ali, digamos, né? Sim, solto. As crianças têm interação, a cultura deles, enfim, tem essa interação com turistas, tem contato com turistas. Assim, as crianças são muito educadas, né? Sempre agradecendo. Porque é um lugar que eu não gostei, que é da Tailândia, mas é interessante também. E você não gostou muito por quê? Não gostei porque eu achei a praia perto das outras, achei uma praia muito normal e à noite tinha muita prostituição. Então, assim, que é uma rua que tem de tudo, tem várias baladas, tem bares, tem restaurantes e lá tem muitas prostitutas que ficam na rua chamando, dançando. Lá vitrine, então lá já é uma vida mais noturna, já mais... Porque tem uma rua chamada em Patong, eu não lembro o nome da rua, mas que é uma rua que tem de tudo, sabe? Que já é interessante, um contraste, mas é interessante pra ir um dia, assim, pra mim, né? Que você estava buscando uma coisa mais zen. É que eu queria naquele momento mais uma coisa mais zen, daí eu fiquei um dia em Phuket, e daí eu já peguei um barco, já voltei pra Pipi, fiquei mais meus 10 dias lá. Porque também é um país que tem muitas regras, né? Tem certas coisas que é proibido, não tem isso? Não, é proibido você entrar nos templos budistas com o ombro aparecendo e a parte de baixo também aparecendo, né? Então, nesse sentido, sim. Em todos os templos, você tem que tampar, usar uma roupa que tampe o seu couro. E você chegou aí nos templos lá? Fui em todos os templos lindos, nossa, maravilhosos. Cada templo mais lindo que o outro. Fica hipnotizado, né? Porque é tanta beleza, né? Muita beleza. Muita obra de arte, muita beleza, né? É muita espiritualidade mesmo. Parece que você entra naquela energia, né? Naquele movimento mesmo, né? Naquele tempo ali, né? É um tempo diferente, né? É um tempo diferente. Bem diferente do E nosso. porque hoje em dia com essa tecnologia, de lá você comunicava aqui no Brasil. E aí você sentia, né, essa diferença, dessa urgência daqui do Brasil, e lá você é mais espiritualizada, mais tranquila. Sim. Nossa, não, eu nem entrei em contato com muita gente naquela época. Eu fiquei muito na energia de lá. Isso não ia quebrar. É interessante quando você volta, eu voltei muito mais zen. E aí esse choque, né, pra você daí você conseguir modular, né, fazer uma modulagem. Sim. Na América Latina, você chegou em algum país? Fui pra Argentina. Adoro Buenos Aires. A energia, o astral lá. Sim. Foi dançou tango. Que rico. Ai, que rico. Ai, que rico. Que rico. Eu adoro a Argentina. E a comunicação é muito, né? Ai, que rico, que rico. O espanhol é meio parecido com o português, né? E vinhos muitos lá, você tomou bastante vinhos? Muito vinho, bom, barato, ótimo. Então na América Latina aí você foi até então Buenos Aires? Fui pra Punta del Este, Uruguai. Por fotos eu acho que é muito bonito. É lindo. Muito especial. Mas é diferente mesmo, a energia. Os lugares têm energias diferentes, né? Cada lugar tem sua beleza, né? É essa diferença, né? De tudo. E Brasil, enfim, você já Nordeste, você bate cartão, né? Brasil conheço muita coisa, ainda falta conhecer, viu? Tô
querendo muito conhecer o Amazonas, conheço, É interessante mesmo ali, né? Belém do Pará. pegar aqueles Coisa. barcos, né, rio adentro, né? Deve ser bem interessante mesmo. Você já conseguiu se imaginar aqueles barcos, aqueles rios enormes adentro, né? Contato às vezes com uma tribo indígena, Ah, eu quero, tribo indígena, adoro. porque deve ser uma experiência muito única, né? Sim. Chegou a fase, assim, de um adolescente, de querer ir para uma selva indígena, morar lá com os índios. Você teve essa vontade, essa coisa? Quando eu fiz uma viagem, quando eu tinha 17 anos, eu fui para Porto Seguro. E foi minha primeira viagem sozinha, assim, com o pessoal da escola. E eu lembro que me deu muita vontade de ficar em Coroa Vermelha, que é um lugar que eu amo. Eu voltei pra lá faz uns 3 anos atrás. E é um lugar que tá na minha lista pra eu voltar. Esse ano eu quero voltar lá. E lá é muito indígena. Tem aldeia indígena. E tem um lugar que me encantou demais, que eu já fiz essa viagem há pouco tempo, que é Caraívas. Caraíva. É também lá próximo de Porto Seguro. É lindo, lindo. Eu fui uma tribo de Pataxós, maravilhosa. Onde eu conheci uma família carioca, que hoje é a minha família lá. Ai, que demais. É, Olha, ficou esse laço, esse elo, né? sim. Você ia bastante também em Morro de São Paulo. Sim, Morro de São Paulo é um lugar que eu fui acho que 7 vezes. Para chegar lá tem que pegar barco. Pegar barco, enjoa, mesmo assim eu ia e amava. Tem uma também que tem. Quase morei. Você chegou a pensar em morar um tempo lá. Fiquei 20 dias. Tem um lugar também, tem um amigo nosso até em comum que mora lá, que é Boipeba, é uma ilha. Ilha de Boipeba. Lá você já foi? Eu passei por Boipeba, mas eu não fiquei hospedada lá. Porque essa ilha não entra carro, Ela é né? próximo de Morro de São Paulo. Mas Morro de São Paulo também não entra carro. Ah, então são umas ilhas ali que São ilhas, né? tá ali isolado ali, isolado modo de dizer, né? É tudo muito mais leve, né? Mas é como a energia brasileira, é Sim. diferente. Dá uma diferenciação. E aí hoje em dia você está conciliando então, finalizando essa etapa aí do curso de apresentação, de apresentadora e locução, fazendo o palhaço. Lá no Rio você chegou já a fazer trabalho, desenvolveu a Palhaça Pimenta? Então, Kleber, eu fiz um trabalho lá no Rio, lá no hospital, com uma pessoa que eu conheci através de um curso. Eu fiz um curso de palhaçaria na Cal, e daí eles me chamaram, essa pessoa me chamou para fazer palhaçaria com ele no hospital, e foi lindo demais. E paralelo a isso, teatro no Rio, você Ainda não abri essa porta do teatro, não. Mas daí eu fiz esse curso agora, e me fez tão feliz, sabe? Por que não entrevistar pessoas nas ruas, levar essa minha alegria, acolher mais o outro através da minha comunicação, desse meu lado cômico. Então, assim, tem tanta coisa aí que pra eu ir atrás. Então, eu acho que o teatro, ele tá em mim. Eu amo demais, mas ele não é uma porta que eu quero abrir agora, sabe? Eu quero abrir outras portas. Por que não televisão? É o portal que eu quero abrir nesse momento. Porque é importante, porque a gente está vivo, né, com saúde, então tem que sonhar, galgar, né, o querer, o fazer. E aí, já que você tem essa descoberta, tá nessa triagem, nesse caminho, realmente agora fazer ele acontecer mesmo, né, de fato. Porque você é muito espontânea, né? Você acha? Que ser espontânea é um grande desafio também, né? Porque tem o julgamento, o olhar, o que vão falar, o que vão pensar, os apontamentos, né, que vão fazer. A gente tem que se aceitar como a gente é. E se incomodar o outro, sinto muito. O problema tá no outro, não na gente, né? Conjugue um verbo. Vamos viajar? Eu viajo. Tu Tu viajas. Ele viaja. Nós viajamos.
Vós. Vós viajais? Eles. Eles viajam. Ai, caralho. Todo mundo viaja. Você ainda tá naquela vibe, né? Que o pum não se segura pum. Kleber Martins. Pum deveria ser legalizado. Tem uma lei ali, um decreto. Decreto. Um código ali no Código Civil ali. Claro, meu amigo. É uma coisa natural do ser humano. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar. Não de ser um eterno Ah, meu aprendiz. Deus. Ah, meu Deus, eu Eu sei sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita o quê? É bonita e é bonita. Tá. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Axé. Axé. Muito axé. Muito axé. É. E vocês, terráqueos, obrigado aí pela audiência, por nos acompanhar. Ativem o sininho, dê um joinha, um beijão no coração de vocês e até mais. Uhul.